Olá pessoal, estou aqui com vocês novamente e quero hoje falar de um tema importantíssimo, o qual já havia dito a vocês nos outros vídeos que falaria em breve. Quero ter alguns minutos com vocês falando a respeito da grande tribulação. Entendemos que esse é o momento de estarmos falando a respeito de escatologia, ou seja, do fim dos tempos, tratando das coisas do fim, porque realmente a igreja, ela vive o último segundo aqui na terra. Entendemos que muitos não conseguem ver os acontecimentos e nem entender as profecias, mas assim como observamos as profecias e nos preocupamos em levar a palavra do Senhor, tem muitos que não estão preocupados em ouvir ou mesmo em ensinar. Eu disse a vocês em um dos vídeos que aproximadamente há 30 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio em forma de anjo e eu não consegui ver o seu rosto. Era um resplendor lindo, algo como nunca na minha vida imaginei ver ou teria contemplado algo tão lindo, tão maravilhoso. E quando esse ser chegou até mim, eu estava na cidade de Xanxerê, Santa Catarina, no início do meu ministério, devia ter uns 3 anos de ministério. E esse ser disse a mim a seguinte palavra: vai e pregue, que não é mais as últimas horas da igreja, mas é a última hora da igreja na terra. Isso há 30 anos atrás, aproximadamente. E desde então eu tenho falado sobre a vinda de Jesus na minha simplicidade, sem inventar muita coisa, mas apenas levar a palavra do Senhor. Tenho falado da vinda de Jesus, tenho falado do arrebatamento da igreja. E nos púlpitos eu costumo ensinar sobre escatologia. Dificilmente faço isso no YouTube, por devido ser um estudo muito longo. Mas eu acho que, desde que eu traga uma palavra que bem resumida, mas que vocês consigam entender, eu também estarei fazendo a vontade de Deus e cumprindo aquilo que Ele pediu para mim fazer. Entendo que eu estou aqui não para que vocês me vejam como aquele que vê anjos, aquele que tem visões. Eu acho muito lindo isso, mas desde que seja verdadeiro e que seja de Deus, e sou muito temente nessa questão também. E o que aconteceu comigo foi algo tremendo, e faz tantos anos, eu era um jovem ainda. Eu hoje tenho 61 anos e eu não tenho motivo nenhum para criar fantasias, mas apenas para levar esta palavra viva do Senhor. E quero hoje compartilhar com vocês um pouco a respeito da grande tribulação. Pois bem, irmãos e irmãs, estamos vivendo às portas de um cataclismo mundial. Fazemos parte da geração que possivelmente ela verá o fim da presente era. A geração que verá a aparição de Cristo ou do anticristo. Pois após o arrebatamento da igreja, na terra haverá mudanças como nunca ocorreram. Pois Deus, assim como havia prometido há tanto tempo atrás, ou há tantos anos atrás, ou mesmo centenas e centenas de anos,
Deus enviará o seu juízo sobre todos aqueles que aqui ficarem. E o Apocalipse nos mostra quão difíceis serão esses dias para todos aqueles que estiverem aqui na terra. Porém, bem-aventurado, irmãos e irmãs, serão aqueles que estiverem na glória com o Senhor, isto é, que já estiverem subido no arrebatamento da igreja, porque esse acontecimento será somente para a noiva do Cordeiro. E quando estou falando de noiva, estou falando da igreja santa, da igreja purificada. Noiva significa purificação, vestes brancas, purificação. Quando a igreja que subirá, chamada noiva, ela estará lavada e remida no sangue do Cordeiro. Portanto, esta igreja não participará da grande tribulação. Mas devemos entender que, infelizmente, a igreja está dividida e há muitas doutrinas enganosas dentro da igreja, e há muito modismo dentro da igreja hoje. A santidade há muito tempo não está na igreja. O Espírito Santo há muito tempo não consegue entrar na igreja. Que o Espírito Santo de Deus, ele não arromba a porta, mas ele espera ser convidado. E infelizmente tantas igrejas ou tantos ministérios estão afastando o Espírito Santo, estão vivendo segundo doutrinas de homens, ensinamentos de homens, estão longe da verdade bíblica, estão longe do Todo-Poderoso Deus. E eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, você que não está pronto ainda, se agarre em Jesus Cristo, abrace esse Senhor e viva esta palavra. Tenha o amor pelas almas, tenha o amor pelo reino, ame o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e se prepare para ter um encontro glorioso com o Senhor naquele dia, no dia do arrebatamento, para que você não fique para esse tempo difícil chamado grande tribulação. Eu quero falar para vocês, eu quero ler com vocês a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que serão mais ou menos o quadro geral da grande tribulação. E eu quero ler com vocês esses textos, e depois nós estaremos na sequência falando a respeito dos acontecimentos, e vocês verão que cada acontecimento desses, vocês vão estar vendo a figura de cada cavalo, cada cavaleiro, melhor dizendo, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo, enfim, vocês vão estar vendo conforme os acontecimentos que acontecerão na grande tribulação. Então, eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 6, do versos 1 até o verso 8. E vocês prestem atenção nesses cavaleiros, e depois, no decorrer do estudo, vocês vão ver os acontecimentos e vão entender aonde se aplica cada cavaleiro destes. A palavra de Deus diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia:
uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. Olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com feras de toda a terra. Pois bem, o primeiro cavalo aqui fala de um cavalo branco. Cavalo branco representa a falsa paz. A Bíblia diz sobre ele: olheis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. A coroa representa rei, liderança, presidência, grande líder. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Vocês vão ver em outros textos que ele sai para vencer os santos do Senhor. Em outras palavras, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, se refere ao anticristo, o falso Cristo, o falso Messias, que tomará o seu lugar na terra e fará aquilo que o diabo sempre desejou, dominar a terra. E ele vai dominar a terra por uma semana, a semana de Daniel, ou seja, 7 anos, ele vai estar dominando a terra. Esse falso Cristo, ele vem como se fosse Cristo, porque no capítulo 19 de Apocalipse, Cristo vem em um cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Ele vem para destruir a impiedade na grande tribulação, terminar com a grande tribulação e implantar o milênio. Então nós não devemos confundir o cavalo branco de Apocalipse 19 com Apocalipse 6, que trata do anticristo. A missão do anticristo, ou o propósito do anticristo, que é o propósito do seu pai, o diabo, é de vir e implantar um governo mundial. E eu digo que ele será bem sucedido nessa semana de Daniel, ou na última semana de Daniel, que é os 7 anos em que ele dominará a terra. Ele vai vir com um discurso eloquente, vai ser um homem de uma oratória invejável, e ele vai simplesmente enganar milhões ou bilhões de pessoas na terra. Ele vai trazer projetos que mudarão a vida de pessoas no mundo todo, e todos vão ficar, vamos dizer uma palavra simples, abismado com o que eles estão vendo, e vão se alegrar, porque a solução para as nações chegou. Levantou-se um homem que tem o preparo e condições de ajudar todas as nações do mundo, e nisso, com esse engano do anticristo, com esse discurso enganoso e mentiroso, falso, ele arrebata multidões para ele, ou milhões e milhões de pessoas, que vão estar aplaudindo o anticristo e dizendo: agora sim nós teremos paz. E na verdade, as pessoas crerão, e muitos crerão, e realmente acharão que ele vai solucionar os problemas do mundo, porque os primeiros 3 anos e meio realmente vai ser um ano sem a terrível tribulação. Vai ser 3 anos de falsa paz. Claro que a tribulação já estará acontecendo, principalmente o cristão que ali ficou e sabe que aquele é o anticristo. A perseguição já começa,
não com a força que vai vir na terrível grande tribulação do segundo período, ou seja, na segunda metade da grande tribulação, mas já começa, mas não da forma que vai ser na segunda fase. Porém, ainda o mundo está acreditando que aquele governo seleciona o mundo, porque realmente ele vai enganar as nações e ele vai fazer um concerto com Israel, porque Israel vai crer que ele é o Messias, que ele é o homem que vai solucionar, o homem que vai resolver todas as questões, os problemas do mundo, e que ele vai ser a solução para o mundo. E Israel, então, faz um concerto com o anticristo. Isso é o início da grande tribulação, é a primeira fase da grande tribulação. Mas lá na frente vocês verão que o anticristo, ele simplesmente quebra o pacto com Israel e com todas as nações, e aí ele se mostra quem ele é. Mas nós vamos estar falando mais sobre esse personagem mais lá na frente. O segundo selo, ele fala de um cavalo vermelho. Esse cavaleiro traz a guerra, o simbolismo da guerra, então daquilo que vai acontecer na grande tribulação, que é nada mais, nada menos que a terceira guerra mundial. O quarto cavalo é o cavalo amarelo. Morte e inferno é o nome do cavalo. A morte e o inferno seguia, ou seja, é pior do que o cavalo vermelho. A destruição terrível que virá na terra, o juízo será terrível sobre a terra. Esse cavaleiro trará uma destruição terrível. Eu pulei aqui, perdão, meus irmãos, o cavalo preto, o cavalo que representa a fome. Então, assim como haverá a guerra, a destruição, armamentos bélicos e destruição sobre todo o globo, é lógico que com tudo isso haverá muita fome e muitas pessoas morrerão de fome. E esse é o que representa o cavalo preto. E o cavalo amarelo representa a destruição total, pois a morte e o inferno seguiam. Então, isso aqui é um quadro geral do que vai acontecer na grande tribulação, ao qual nós citamos, que é o quarto selo, até o quarto selo, primeiro e quarto selo. Depois nós vemos aqui já o quinto selo, claro que nós vamos estar falando lá na frente, eu quero só citar para vocês. O quinto selo fala dos mártires da grande tribulação, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, até o versículo 11. Fala dos mártires da grande tribulação. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor e os testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui está falando a respeito dos mártires, que depois eles pedem a Deus vingança pela morte deles, e o Senhor então diz para que eles aguardassem até que se cumprisse, porque ainda muitos morreriam por amar a Jesus Cristo e por ter aceitado o Senhor na grande tribulação, inclusive os judeus, e subiriam para o Senhor. Então o Senhor
derramaria a vingança sobre a terra e juízo sobre a terra. Daí vamos lá para as 7 trombetas, para as 7 taças e assim por diante. O 6º selo fala de um toque no universo para despertar os homens. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Que diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis, e houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. O céu retirou-se como um livro, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todos os servos e todos os livres, esconderam-se em cavernas e na rocha das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da ira do Senhor, e quem poderá subsistir? Então, o 6º selo vai falar a respeito do juízo de Deus sobre todos aqueles que obtiveram a marca da besta e não se arrependeram dos seus pecados, não aceitaram a Jesus. Então virão sobre eles terremotos, que vai abalar a terra como nunca abalou. Versículo 12. O céu será retirado como um livro. Isso estou falando da primeira expansão do céu. Os montes e as ilhas serão removidos. Claro que vocês vão entender isso, que pela guerra que vai acontecer, pela guerra nuclear, pelas armas nucleares, por todos esses acontecimentos bélicos, os montes se desfarão. Isso é o juízo de Deus, sim, é permissão de Deus. E também Deus também enviará meteoritos, enviará o seu juízo, Ele mesmo destruindo a natureza, destruindo através de terremoto, desfazendo os montes, e enfim, o juízo será terrível na terra. A angústia será muito, muito grande, conforme o 15, o 6, 16, os versículos do capítulo 6. Vai ser terrível esse dia, terrível para todos aqueles que estiverem aqui na terra. Pois, na verdade, conforme o versículo 17 fala, chegou-se o grande dia da ira do Cordeiro. Então não tem escapatória. Quem ficou para a grande tribulação está perdido. Quem não aceitou Jesus está perdido. Quem não tomou a posição de arrependimento e de se entregar ao Senhor e aceitou a marca está perdido. Além do sofrimento da grande tribulação, pior ainda será o sofrimento dele depois no lago de fogo, porque esse é o fim de todos aqueles que no juízo final serão lançados do inferno para o lago de fogo. Isso é outro estudo lá na frente. O 7º selo fala de 7 anjos que receberam as 7 trombetas. Apocalipse 8. Houve um silêncio no céu. Este é o momento em que o juízo de Deus derramarão sobre os homens. Capítulo 8, versículo 2. Mas quero já ler o 1 também. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E no versículo 4, versículo 3 e 4 fala a respeito das orações dos santos. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aí a fumaça do incenso subiu como as orações dos santos, desde a mão do anjo
até diante de Deus. Observa que os anjos, as orações dos santos que está se referindo aqui é daqueles que estão na grande tribulação, perseguidos, torturados e muitos deles mortos porque não negaram a Jesus, porque se converteram na grande tribulação. Você vai ver aí textos, que não vai ser agora, em que anjos pregam a palavra na grande tribulação. Alguém pode achar absurdo isso, mas você pode ir nas escrituras, não chegou o momento ainda, mas lá no momento certo estarei te mostrando o texto. E há também as duas testemunhas que profetizarão para a besta e para o anticristo, e profetizarão na terra por 3 anos e meio. Eles também estarão anunciando a palavra, mas também no meio desses estarão muitos que se arrependeram e estarão levando a palavra para outros se converterem. Então a palavra de Deus é pregada na grande tribulação e muitas pessoas são salvas. A Bíblia diz que milhares e milhares, um número incontável de pessoas se entregarão ao Senhor ainda na grande tribulação, claro que pelo sofrimento, pela morte, mas se entregarão ao Senhor. Então o versículo 5 diz que a vingança de Deus se derramará sobre a terra, devido ao sangue derramado do seu povo, dos seus filhos, de suas filhas. Os 7 anjos se preparam para trocar as suas trombetas, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então observa que os 7 anjos se preparam para tocar a sua trombeta. Primeira trombeta, ela fala de fogo misturado com sangue, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Observe que a primeira trombeta já vem destruindo a terça parte da terra, queimando toda a erva verde, destruindo a terça parte da terra. Uma trombeta em que ela envia um juízo que na verdade são saraivas, e saraiva com fogo que destrói todo o vegetal, toda a terça parte do vegetal da terra é destruída. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Isso trouxe a grande fome sobre a terra. Aqui já entra o cavaleiro do cavalo preto, ou seja, a fome. Aqui começa a fome, porque até a terça parte da terra é destruída. As plantações, porque aqui está falando a parte verde, mas aí inclui tudo, plantações, tudo que traz alimento ao ser humano é destruído, a terça parte da terra. Então uma grande parte da terra está sendo destruída, e vai dar escassez de alimento, as pessoas vão passar fome, porque não há o que fazer. Aí se cumpre o que está em Apocalipse capítulo 6 e 6, o cavalo preto. Começa então a fome sobre a terra, porque essa destruição, ela arrasará com plantações, arrasará com grande parte da terra, em que trará um prejuízo imensurável. Então o juízo de Deus nessa trombeta já mostra quão terrível será a grande tribulação.